Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Homes, o Workflow. Esse é o primeiro episódio de muitos e o nosso objetivo aqui é falar um pouco de processos, de empreendedorismo, de empresas, trazer clientes, trazer cases, enfim, falar de negócios em geral, claro, muito focado em processos, que é o que o Homes faz. Eu sou Rafael Martinelli, sou o CEO do Homes. E comigo hoje nesse primeiro episódio, que honra, hein? Primeiro episódio, vocês irem aqui. Eu tô com Luiz Fernando Albuquerque, que é o Head de Vendas, e tô aqui também com o Lucas Souza, que vai aparecer outro sobrenome, eu não arrisco falar o sobrenome dele. Ambos trabalham com a gente lá no Homes, Head de Marketing, Lucas. E para começar, por favor, se apresentem, digam de onde vocês vêm, o que vocês fazem, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme aí estar podendo participar desse primeiro episódio aqui, para a gente poder trazer um pouco mais, como o Rafael disse aí, né, vários conhecimentos que a gente possui aqui e poder compartilhar com vocês. Eu me chamo Luiz Fernando, eu sou Head Comercial do Homes, como o Rafael me apresentou inicialmente. Tenho 37 anos, estou há 5 deles aí no Homes, contribuindo aí com todo o crescimento da área comercial, e é isso. Boa. Prazer, Luiz. Bom, eu sou o Lucas Belluomini, aí, ó, o nome segundo aí. Bonito. Bonito. Eu sou Head de Marketing aqui no Homes, estou há 5 meses no Homes, sou da parte do marketing, que inclusive que honra, né, participar desse primeiro episódio. O marketing que desenvolveu aqui, que está na frente desse negócio, sou biólogo de formação, aí eu fico fun fact. Tá certo. Exato. E, pô, muito legal estar aqui. Eu acho que, como o Rafa e o Luiz falaram, a ideia é trazer não só o lado teórico das coisas, mas principalmente trazer case e trazer a coisa na prática para a gente ajudar aí a melhorar a performance de equipe, de empresa e conversar aí de uma forma mais leve. Maravilha. Muito bom. Bom, para a gente começar, não vai ser o nosso objetivo aqui nos outros, mas como é o primeiro, né? Exato. Luiz, explica um pouquinho o que é o Homes, o que você fala para os clientes, como é que você chega neles, enfim, mas chega um lead lá que o nosso amigo Lucas traz para a gente, o que você fala, o que é o Homes, para o nosso público entender. Legal. Bom, o Homes ele é um sistema que ajuda as empresas a gerenciar os seus processos, né, e a gente possui uma engine muito grande de poder configurar esses fluxogramas adaptando as regras de negócio das empresas, né? E que regras de negócio são essas? Muitas vezes as empresas, por não possuir um sistema como o Homes ou qualquer outro de processo, acabam fazendo alguns acompanhamentos por planilha de Excel, e-mail, descentralizando essas comunicações e não só isso, também descentralizando os documentos também que são compartilhados muitas vezes nesses processos. E o Homes tem por característica centralizar todas essas informações, garantindo o padrão dentro desses processos em que as empresas possuem, dentro de um RH, dentro de um financeiro, dentro de compras, enfim, dentro de vários departamentos ali. Então, o Homes ele é um sistema que ajuda as empresas a gerenciar, né, e padronizar esses processos dentro de uma única plataforma. Mas para ficar um pouquinho mais palpável, me dá alguns exemplos de processos que você mais encara na ponta lá, que são problemas nas empresas. Claro. A gente tem bastante procura, por exemplo, do departamento de RH, né? Onde esses processos, muitas vezes, eles acontecem quando um gestor precisa fazer uma contratação, e aí ele faz uma solicitação por e-mail para a área de pessoas, a área de pessoas acaba trazendo essa procura, né, no processo seletivo dessas pessoas, e aí eu contratei o Rafael, por exemplo, e aí vou solicitar as documentações para o Rafael. Isso é por e-mail, isso acaba acontecendo a solicitação ali de uma maneira descentralizada, como eu expliquei ali. E o Homes ele consegue fazer essas etapas serem 100% digitais, né? E algumas automações, inclusive, dentro dela, possibilitam para que você possa solicitar essa documentação por dentro da ferramenta, esse documento cai dentro da ferramenta, você consegue gerar o próprio contrato de trabalho também com algumas informações já desse colaborador e enviar também por dentro do Homes para ele assinar esse contrato e o Homes fazer a gestão desse documento pós-assinatura. Ou seja, eu estou tirando
essas possibilidades de acontecer uma parte por e-mail, outra parte ali pelo WhatsApp, outra parte por um outro sistema qualquer, e eu estou centralizando tudo isso dentro da plataforma e garantindo que esses processos tenham maior rastreabilidade e as informações estejam concentradas ali para depois você poder aproveitá-las para consultar qualquer informação pertinente ao colaborador. Parece bom esse sistema. Não só isso, né? Mas tem vários outros casos, né? Por exemplo, muitas vezes as empresas acabam tendo alguns processos, por exemplo, relacionados a compras. E não só a compra efetiva de você ir lá, a startar uma autorização de uma compra, seja de um bem ou um serviço, né? Mas muitas vezes você tem empresas que acabam tendo muita homologação desses fornecedores que eles acabam realizando essas compras. Então, o Homes também ele serve, por exemplo, que é muito similar, por exemplo, à contratação de um colaborador, né? Eu posso startar um processo de homologação de um fornecedor, onde eu dispare também um formulário para ele, no e-mail dele, para ele me mandar, seja a ficha de cartão lá, cadastral dele do CNPJ, com os dados da empresa, eu fazer esse cadastro interno e homologar ele também 100% digital por dentro da plataforma. Ou seja, eu estou tirando cada vez mais as empresas de terem essa descentralização, essa má gestão dessa informação, e cada vez mais eu estou centralizando dentro de um sistema que eu consiga depois entender, né, todo o histórico, quem atuou, quando foi atuado, medir por SLA se essas tarefas estão sendo realizadas ou não, se estourar isso, como é que eu controlo isso. Então, tudo isso a gente tem esse mecanismo de colocar dentro do nosso sistema. Maravilha. Onde que eu faço o cadastro aí? E aí, Lucas, você tem um desafio grande, né? E eu acho que você pode compartilhar, porque muitas empresas têm. Diferente de outras empresas que eu já tive, né? Que eram muito focadas, o Homes, você pode vender literalmente para qualquer empresa. Claro. Exato. Que a gente olha tamanho, a gente olha a maturidade do cliente, mas a gente pode vender para um varejista, para uma construtora, para uma concessionária de veículos, para um hospital. Como é que é isso no marketing, né? Como é que você lida com isso lá na ponta, de atrair lead, toda a esteira? Quais são os desafios que você tem para a gente conseguir atrair clientes? Eu acho que assim, já começa que o marketing B2B, né? Quando você olha para empresa e não para pessoas físicas, já começa um pouco mais complexo. E eu acho que a grande dificuldade do Homes é bem que o Luiz falou, né? Então ele falou de compra, tem financeiro, tem processo de reembolso, tem RH. Então, como é que você comunica para qualquer empresa, qualquer área, qualquer cargo, porque às vezes a gente pode atingir a pessoa que é uma gestora, que quer ver essa parte de entender os dados, entender quais são os processos, mas a gente também pode atingir na pessoa que está todo dia ali operando, tendo que colocar dado de nota fiscal na mão ali. Então, a gente tem trabalhado muito com personas, né? Eu acho que isso é um conceito que é meio unânime no marketing, mas eu acho que o grande desafio, e é o que a gente mais trabalha, é quão personalizado e principalmente o quanto a gente consegue ter de conhecimento das áreas específicas. Então, a gente tenta se aprofundar, e eu não estou falando só do marketing, o Luiz está aqui do time de vendas, a gente tem também nosso time de pré-vendas, que é meio que o meio do caminho entre a gente. A gente tenta sempre entender realmente o que a gente consegue impactar do cliente. Então, se eu estou olhando para RH, se a minha campanha tem esse cunho de RH, quais são os processos que a gente ajuda no RH? Quais são as principais rotinas do RH? O que realmente pega para eles? No financeiro, cara, o financeiro é pagamento, é faturamento. No RH pode ser a contratação, como o Luiz falou, pode ser uma solicitação de reembolso. Então, eu acho que esses processos entendendo os processos, mas principalmente entendendo o comportamento das pessoas, tipo, realmente, qual é a tarefa do dia a dia de uma pessoa analista, uma especialista, por exemplo. A gente tenta publicar por isso. O podcast, inclusive, é um jeito da gente chegar nessas pessoas também e passar um conhecimento, seja de uma tecnologia aí ou de uma metodologia, mas principalmente, eu acho que estar próximo do cliente, ter essa empatia de pensar em como eles são, até porque não é muito difícil, né? A gente usa o Homes dentro do Homes, então a gente também tem nossos processos, nossas rotinas que a gente automatiza. Eu acho que ter esse lado empático e, como é que o que o cara tá sofrendo lá no RH, o que a gente pode melhorar para ele, tirando ele em vez de colocar 15 notas na mão, ele consegue, pensar estrategicamente o que fazer. Eu acho que isso é o grande desafio. Claro que é fácil falar, mas quando você pensa que você pode fazer isso para qualquer área, é mais complexo, e aí a gente tenta trabalhar essa questão de campanhas e de pseudo-squads, assim.
Então a gente sempre pensa, cara, vamos focar esse conteúdo para RH, esse para um segmento, sei lá, uma concessionária, ou uma indústria, ou um e-commerce. Então a ideia é que a comunicação seja o mais assertiva, mas principalmente falando com a pessoa certa. Maravilha. E aí, Luiz, pegando um pouco do que o Lucas falou e do que você falou, por que eu preciso do Home se eu tenho um RP? Um RP, em tese, pode, Um CRM, né? ou um CRM, ou pode, faz tudo. Por que eu teria o Homes e não faria nada disso que você comentou dentro de um RP? Legal. São coisas diferentes, né? O RP, ele cuida de uma maneira bem simplista aqui eu explicando. O RP, basicamente, ele cuida de toda a parte administrativa da empresa, né? Então, eu preciso executar um pagamento junto ao banco. Eu preciso fazer controle de entrada e saída do meu financeiro. Eu preciso controlar o estoque da minha empresa. Então, ele cuida de cenários aonde, para chegar até o pagamento, eu tenho toda uma esteira de talvez uma alçada de aprovação. Recebi uma nota. Tá, como é que eu pago essa nota fiscal? Quem que são as pessoas envolvidas nesse processo para eu estar aprovando? Pô, vou contratar um colaborador, como eu citei aqui o processo de admissão. Até chegar, de fato, numa admissão na folha do colaborador, quais são os passos até esse cara ser contratado? Né? Então, enfim, usando aqui alguns exemplos de processos, né? O RP, por exemplo, ele cuida muito mais da parte de execução administrativa, de financeiro e contábil. Exato. E quando a gente vai para uma parte processual, o Homes ele vai conseguir, de fato, garantir não só que as pessoas façam as suas etapas dentro dos seus processos de uma maneira padronizada, mas ele vai garantir também que toda a sua regra de negócio, se eu vou endereçar um pagamento que a nota é maior do que X, isso passa por uma alçada de aprovação do Rafael. Se eu tenho uma nota com um valor menor, né, isso não precisa passar pelo Rafael. Como é que eu garanto que o meu colaborador na ponta ele conhece as regras de negócio e que ele vai executar da melhor forma? Como é que eu mitigo esses erros de muitas vezes ter uma reconferência do que outras pessoas fizeram? Então o Homes ele vai atuar muito nessa parte de alçada de aprovações do que de fato da parte do controle fiscal, contábil, de pagamento, de estoque, né? Então ele são coisas diferentes. Eu costumo dizer que o Homes ele complementa essas ferramentas, né? Dando o exemplo na parte comercial, por exemplo, eu posso ter um CRM que ele vai cuidar de todo o meu funil comercial, mas como é que até fechei a venda desse cliente? Como que eu mando o contrato para ele assinar? Quais são as próximas Por exemplo, a gente trabalha com um serviço aqui, né? Fechei um contrato. A minha área de implantação vai trabalhar ali na implantação daquele cliente novo. Como é que eu starto esse processo? Como é que eu controlo isso? O CRM já não está mais aqui, né? Ele já controlou uma parte do meu funil comercial, que são as tarefas repetitivas dos meus executivos, onde vai fazer um follow-up, vai fazer um contato com o cliente, registra informação, né? Mas pós-assinatura, cai para quem? Vai para a implantação, vai para o financeiro cadastrar esse cliente para cobrar. Como é que eu controlo esse processo? Então, o Homes ele é muito diferente dessas ferramentas, são propósitos totalmente diferentes e eles se complementam também porque a gente tem falando um pouco mais técnico aqui, mas a gente tem possibilidades de criar algumas integrações, né? O Homes possibilita, tem documentação para isso, para que sejam criadas essas integrações com esses sistemas e aí eles acabam tendo uma comunicação e essa integração complementando todo o processo da empresa. Legal, e eu acho que complementando o que você disse, na essência, os RPs até poderiam fazer essas coisas. Mas eles geralmente é muito difícil de fazer, é caro de fazer, e depois que faz, o processo já mudou, né? Então a mudança também não é uma coisa simples. Então, ter uma ferramenta flexível que te dá muita possibilidade de alterar a regra de negócio ou criar regras novas também, hoje em dia é essencial, né? Você não consegue... A única certeza que a gente tem é que o processo vai mudar. Né? A gente só não sabe para onde. Exatamente. E não só isso, né? E falando em termos de negócio mesmo, é o que você acabou de comentar. Muitas vezes sai muito mais em conta, vamos dizer assim, o investimento ele acaba tendo um retorno muito melhor de você usar uma ferramenta de processo do que você construir dentro de um RP, porque, de fato, eu tenho que capacitar alguém,
ou, na maioria das vezes, essas empresas trabalham com isso num escopo de serviço, de ter que criar esses módulos, né? E isso é muito caro. E com o Homes, pô, você já tem uma ferramenta que você consegue consolidar não só um processo específico, mas qualquer tipo de processo que a empresa possa vir a ter, você consegue endereçar essa regra de negócio de uma maneira intuitiva. Então, é bem comum dentro dos nossos clientes, por exemplo, as pessoas responsáveis pela sua área de negócio terem a capacidade de desenvolver esses processos de uma maneira muito mais rápida e já colocando dentro de uma plataforma do que com um RP ou qualquer outro sistema ali que ele ia ter um custo acima e, enfim, não ia conseguir sair do lugar. E eu acho que é uma tendência também, né? Porque quando você olha para o mercado ali, seja startup ou seja essas empresas mais enterprise mesmo, tudo é um composto de tecnologias, né? Então, você sempre tem um software que faz alguma coisa, você tem uma outra, então um CRM pode ser muito útil, o RP pode ser muito útil, um software de processo como o Homes também pode ser muito útil, mas quando unidos, eles conseguem atingir um outro patamar até de si mesmo, assim. Um RP com um software de processo, eles tornam um software muito mais essencial. Assim como o CRM, como você deu o exemplo do CRM, inclusive o nosso processo interno disso. Mas o que eu acho é que é uma tendência e cada vez mais a gente vê outros softwares sendo lançados e uma empresa que tem essa conexão e consegue fazer essas integrações de uma forma organizada, consegue atingir um potencial muito maior. Porque se você quiser fazer tudo com uma plataforma só, às vezes até é viável, mas demanda muita hora, como vocês comentaram, e principalmente não vai ser tão bom quanto em outros, assim, porque as plataformas não conseguem se especializar em tudo, né? Então, Exato. cara, um CRM é muito focado em vendas, é claro que tem CRMs com outros focos, o RP, como vocês falaram, contábil, e no nosso caso atende todas as áreas, mas numa parte mais de gestão e automação. Então, uma coisa mais específica que auxilia. E, cara, hoje em dia, qualquer startup aí, até equipes mais enxutas, dependem desse mix de softwares que a gente tem que usar. E sem depender tanto também de uma área que é muito demandada quando você fala em sistemas, né? Que é a área de TI. Exato. Né? Então, como é que eu dou poder, por exemplo, para o meu responsável financeiro poder desenvolver o fluxo dele? Né? Porque na maioria das vezes são regras muito simples, né? Eu não tenho uma complexidade muito grande onde eu tenha que desenvolver algo. Então, a nossa ferramenta, inclusive, apoia muito onde as pessoas conseguem definir essas regras e esses padrões de uma maneira muito simples. Então, eu acabo desonerando o TI sem que eu tenha que ter sempre lá um TI específico para entender do sistema e direcionar, o que tudo isso acaba ocasionando numa demora muito grande, né, e numa complexidade muito grande de qualquer escalabilidade dentro da empresa. Mas também, ao mesmo tempo, não na contramão, mas junto com o que você está falando, o Homes empodera muito o TI. A gente já viu isso em vários clientes. Sem dúvida. Porque na medida que, como você bem disse, o TI ele é muito demandado por soluções, por marketing, por financeiro, por RH, e aí as prioridades às vezes são outras, que ele está às vezes focado no core da empresa, naquilo que é mais importante, e essas áreas acabam ficando para um segundo plano, não porque eles querem, porque não tem braço para fazer. E aí a gente viu muito cliente nosso que entendeu o que dá para fazer com Homes, coloca embaixo do braço, o TI realmente coloca embaixo do braço, e ele consegue desenhar N soluções para essas áreas com uma única plataforma. Então o TI acaba sendo... E aí, quando ele não faz isso, né? Aí as áreas da ponta começam a contratar ferramentas que depois jogam lá pro TI, administra aí, cara. O filho é seu. Ou o TI ingesta e fala assim, não, agora o processo de compra eu tenho que participar, e aí fica um processo super, super lento, e depois ele tem que administrar várias plataformas ou vários softwares, né? Então também empodera o TI na medida que ele tem uma plataforma para resolver N problemas de negócio. Né? Vão resolver todos? Não, mas uma boa parte vai. A gente já viu clientes que começaram com 10 fluxos, hoje tem mais de 100. Porque o cara entendeu que ele... E o TI que fez todos os 100 fluxos. Indo na área de negócio, entendendo o processo e desenhando o processo. Mas aí deixa eu fazer outra pergunta. E porque a gente se depara muito com isso, né? Mas para deixar claro com quem está assistindo para a gente... Tá, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais algumas siglas que a gente não gosta de falar. Exatamente. Porque elas mais às vezes confundem do que ajudam comercialmente falando, mas aqui acho que vale a pena explicar. Mas um dos softwares que a gente se depara muito, e acho que ele tem a sua utilidade, mas ele tem seus limites, por que eu vou usar um software de processos como o Homes, que é um BPM, depois a gente vai falar o que é isso, não vou entrar no mérito agora. Mas até arrepiou. Até arrepiou, né? Mas
por que eu não usaria um software de Kanban? Que o Kanban é um negócio muito mais difundido, fácil de usar, né? Eu vou lá e movo meus cartões, né? Lembrando que Kanban veio da Toyota, depois quem usa muito é o pessoal comercial no CRM, é tudo Kanban, e agora tem Kanban para tudo, né? Mas quando usar, quando não usar, não estou dizendo que o Kanban é ruim, ele tem suas utilidades, mas quando que ele é bom, quando que ele chega no seu limite, e quando é que eu preciso de uma plataforma de processos, enfim, qual a visão de vocês do Kanban? O Kanban, ele é uma ferramenta, como você disse, muito, muito boa, né? E em que momento a gente observa que o Kanban, ele é muito bom, né? Por experiência aqui de mercado, e quando o Kanban, ele acaba não sendo tão eficiente, vamos dizer assim, né? Quando eu tenho uma empresa, né, com processos que participam poucas pessoas, é fácil você administrar dentro de um Kanban, porque você tem lá... E quando são da mesma área, geralmente. É isso que eu ia Exato, falar, exato. E aí você tem lá os cardzinhos, né? E quando você vai para uma empresa que você tem um departamento um pouco maior, né, com várias demandas de negócio, isso são até feedbacks que a gente já recebeu, que os clientes acabam se perdendo um pouco porque são muito card e você acaba se perdendo onde está, o que está sendo realizado naquela etapa. Muitas vezes o Kanban tem limitações quando você precisa de uma regra de negócio um pouco mais complexa, que tenha, por exemplo, alçadas de valores, que regras que segue um caminho diferente para um determinado tipo de ação. Então, o Kanban ele acaba se tornando limitado quando a gente tem departamentos maiores, com muito mais ações dentro desses processos. Quando eu tenho processos muito simples, com poucas pessoas envolvidas dentro dessas etapas, dessas tarefas, o Kanban ele acaba sendo muito eficiente, né? Então, quando eu tenho regras de negócio muito maiores, que passam por muito mais gente, mais departamento, o Kanban acaba sendo mais ineficiente nesse sentido de não conseguir entregar de fato e dar uma organização maior para os processos que estão sendo executados, né? E começa a ter Kanban de Kanban de Kanban. É isso que eu ia falar. O problema é que assim, acho que a questão do Kanban é quando você tem um inception de Kanbans lá, né? Você coloca esse Kanban que chama outro Kanban, e sei lá, o meu Kanban é de marketing, que eu mando pro cara que tem um Kanban dele, como é que eu faço essa migração? Eu tenho que, querendo ou não, o Kanban, a gente tem que ficar movendo os cardzinhos lá nas etapas, né? Então, etapa A para B eu tenho que mover, não passa de um jeito só e a pessoa já recebe. Eu acho que o Kanban, até... Independente do porte da empresa, acho que da etapa da empresa, tem processo que o Kanban é bem útil, como você falou, Luiz, concordo. Eu acho que, tipo, algumas solicitações são muito fáceis. Quando envolve uma área ou um projeto específico, pequeno, de teste, super vai bem. Mas quando sai da alçada de eu tenho que mandar para o outro, que tem que mandar para o outro, que tem que mandar para o outro, e essas regras, tipo, quando uma pessoa vê, quando a outra pessoa não pode ver, quando tem que ir para alguém ou não, quando tem que soltar um e-mail ou não. E sem contar na quantidade de quadros, né? Porque para cada tipo de demanda você tem um quadro diferente, né? E aí isso acaba confundindo muito mais do que auxiliando, né? E aí as demandas começam a se perder na sua volumetria, né? E aí quando a gente tem uma ferramenta específica de processo, você consegue montar não só a regra, mas você consegue direcionar, por exemplo, falando aqui da gente, né, através de um dashboard, que o cara clica no gráfico, ele já chega no detalhe ali daqueles processos específicos, ele quer entender a fundo, ele dá outro clique, ele já tem todo o detalhamento. Então, acredito eu que o Kanban, ele, de novo, é uma ferramenta muito mais simples para problemas simples. Quando eu tenho processos um pouco mais complexos, com etapas muito maiores, com envolvimento de outras pessoas, ele acaba se perdendo um pouco ali no auxílio dessa organização. Fora quando você tem que também colocar pessoas externas para participar. Exato. Em tese você não consegue. Você pode dar né? usuário e tal, mas aí você não quer ver, não quer que o cara veja não sei o quê. Não, e assim, eu acho que tem dois pontos do conceito do Kanban, que um é a linearidade, né? Então o Kanban é sempre muito linear. Ele meio que... quando a gente fala de processos complexos, eu acho que esse é o grande exemplo. Assim, quando você não tem uma linha lógica só, ela pode, tipo, aqui tem um se acontecer isso, vai para cá, se não. O Kanban vai para frente, ele vai avançando sempre. E eu acho que outro ponto que eu ia falar é esse. Eu acho que quando tem que envolver gente de fora, seja da própria área, seja da própria empresa, então,
Cara, eu não quero que a pessoa veja o meu Kanban inteiro. Eu tenho que sei lá, o novo contratado vai entrar e ele vai ver todo o Kanban lá, ele vai se perder, ele só tem que ver uma etapazinha no caso, ele não tem por que ele entrar na estrutura como um todo e não só realizar a tarefa a qual ele foi designado. Então eu acho que o lado conceitual do Kanban, se for um negócio processo tipo, cara, inicia, faz, termina, show. Mas quando tem algumas regras e aí, cara, isso pode vir para cá, depende. Quando tem muito os ifs, né? Quando tem esses muitos sis e fatores que são condicionais, aí começa a complicar o negócio. Sem dúvida. Agora, legal, temos um sistema aqui de processos, de workflow, lindo, maravilhoso, complemento RP, chega num estágio melhor que o Kanban para alguns processos que a gente está falando. Cara, por que você chega na frente de um cliente e mostra tudo isso e ele não fecha? Qual que é a sua visão disso? Por que você acha que isso acontece? Tem na minha, assim, na minha análise, tem 2 motivos, né? Ou, de fato, o cliente ele não precisa daquilo que você está apresentando para ele, né? Sua ferramenta, de fato, porque acontece muito isso. Hoje, acho que já está mais disseminado a questão das empresas entenderem muito mais a importância da gestão do processo em cima do BPM, que a gente vai explicar mais para frente aí, né? Todas essas siglas. Então, havia assim, ou o cara confunde, eu quero uma ferramenta só de gestão de tarefas, eu não preciso de um orquestrador de processos. E tem o outro que cara, eu consigo mostrar para ele o que a minha ferramenta te entrega em termos de valor, né? O que eu tô agregando para você com a minha ferramenta de você, vou usar o mesmo exemplo lá do início, né? Eu tô digitalizando todo o seu processo e tornando ele de uma maneira muito mais controlada e padronizada do seu admissão. Por que você não... O que você está ganhando com isso, né? Você está deixando de perder tempo, você está deixando de sofrer uma auditoria e receber um processo trabalhista porque você não teve a documentação devidamente armazenada e gerenciada daquele seu colaborador. Ele subiu um atestado médico, onde está armazenado isso? Né? Então, o que eu entrego? Né? Então, na minha análise, são 2 motivos. Ou o cara, muitas vezes, ele confunde... o problema dele não é uma ferramenta direcionada de gestão de processos, e na outra é que ele não conseguiu enxergar, porque muitas vezes a gente tem o péssimo hábito de falar só sobre funcionalidades. E a gente não fala do real ganho. A gente não, eu costumo dizer assim que eu preciso construir um ROI junto com o cliente. Eu vou falar de funcionalidade, mas o que a minha funcionalidade agrega pro negócio do cliente? Se eu não conseguir construir esse caminho, obviamente ele vai analisar a feature por valor. E aí, na maioria das vezes, ele não consegue entender aquilo que ele está tendo de ganho com a minha ferramenta e, obviamente, ele não consegue seguir adiante com a gente. Eu acho que é isso, e eu tenho também uma visão que às vezes o cliente não está maduro naquele momento. Também. E ele também, às vezes, não está pensando a longo prazo. E nem médio, às vezes. Porque processos, se você não organiza agora, uma hora ele vai... E pode ser que você tome uma decisão, mas que ela seja consciente. Cara, eu não quero organizar isso agora, porque eu tenho outras prioridades. Mas uma hora você vai ter que organizar se você crescer. E todo mundo diz, né, na literatura, quanto antes você se organizar, melhor e mais estruturado você vai estar para crescer. Então eu vejo muito isso, a pessoa olha o custo na hora e não consegue fazer o ROI. E eu acho o nosso software barato relativamente pelo que ele entrega. Demais. E aí ele não consegue fazer isso. Muitas vezes é difícil para a gente fazer, porque eu não tenho todas as informações do que a gente vai agregar e teria que realmente fazer, mergulhar mais no cliente. Mas falta uma visão mais de médio e longo prazo. Cara, se eu não arrumar a casa agora, muitos processos, dependendo da natureza dele, eles impactam no crescimento. Eu falo isso porque eu sou meio viciado em software, em processo, em querer fazer com que as coisas fluam da melhor maneira possível. Mas eu acho que isso é um problema de mercado, né? Um problema que a gente vê e é engraçado como a gente olha as exceções. Essa semana mesmo você foi num cliente, né, que conseguiu conversar com os sócios, e aí você vê a mente do cara, isso aqui é barato. Porque ele já viu o ganho, o quanto ele vai ter, o quanto de economia, o quanto de agilidade que ele vai ter.
Então, aí você não entra na discussão de preço, você entra na discussão do que mais eu posso agregar de valor para você, né? Sem dúvida. E acho que esse é um dos pontos, Rafa. Quando o cliente consegue absorver os ganhos que ele está tendo, né, pegando o exemplo do cliente que eu estava conversando ontem, ele começa... E é engraçado como a percepção ela começa a mudar. Porque se eu apresentar somente falando sobre o que o Homes tem, o que ele faz, né? O cara, ele vai olhar e falar assim, pá, tá, processo pode ser depois, né? Eu vou cuidar de outras coisas, né? E é o que você comentou. Um cara que olha a possibilidade de crescimento que ele tem dentro da empresa dele, para ele conseguir escalar o negócio dele, se ele não tiver organizado, acabou. Ele vai ter um problema futuro. Então, por que não construir isso agora, né? Só que passa também por mim, por exemplo, como é que eu te mostro o que eu tô, né? O famoso ROI, né? O retorno sobre o investimento que eu tô te apresentando, né? Eu tô te trazendo uma ferramenta que eu vou diminuir seu tempo. Quanto que vale a hora do seu colaborador? Quanto tempo ele gasta para fazer? Como é que eu otimizo? Como é que eu mostro para você que eu otimizo a hora desse seu colaborador, né? Ou seja, eu estou te mostrando o retorno do investimento que você está tendo por você contratar a minha ferramenta. Se eu te prevenir de um processo trabalhista, por exemplo, tem cliente nosso aí que reduziu 82% de processo trabalhista. Quanto que vale um processo trabalhista para esse cara? Dependendo do processo, ele paga uma mensalidade do Homes, 2, 3, né? Então, acho que é muito importante, e eu tomo muito esse cuidado, eu com a minha equipe, a gente toma muito cuidado na hora da gente apresentar o Homes, linkar não só as funcionalidades, mas linkando a funcionalidade com o benefício, né, que o cliente vai ter em ter o Homes atuando naquele processo. Eu acho que pegando o lado do marketing, né, eu acho que é difícil porque tem muitas funcionalidades o nosso software, então tem muita coisa. Eu sou o doido do dado, né, então eu gosto dos dashboards, mas nem todo mundo vê o valor nos dashboards, por exemplo. As pessoas... Todo mundo fala que é data-driven até a página 2, às vezes, né? Então, eu acho que o que a gente foca, e eu acho muito legal na jornada do cliente, é entender realmente o valor extra-software, né? O software tá lá, ele te ajuda, ele resolve diversos problemas, e a gente comentou vários aqui, mas é isso. A questão que tem que passar para as pessoas e que quando a pessoa tá olhando para médio prazo, quando a pessoa tá pensando no negócio mesmo, quando ela sai do tático e ela começa a pensar tipo, para frente, ela fala, cara, como o negócio vai crescer? Porque até quando a pessoa fala assim, não, eu vou deixar isso aqui para trás, esse negócio de processo, depois eu vou. Provavelmente ela tá indo para outro lugar que também é um processo. Então, porque Exato. tudo no final das contas são rotinas, são processos, são estruturas de negócio. Então, às vezes ela não olha, porque lá, cara, é um negócio que vai montar um fluxo para mim. Mas, cara, tipo, quando você para pensar, a quantidade de multas que você pode economizar, quantidade de horas que você pode economizar, quantidade de erros que você pode economizar, de tipo, ter alguém que tem que fazer N inserções de documento lá. Não é legal para a pessoa. 2, tem a margem de erro de depois fazer de 15, 20, 30 CNPJs na mão. Pô, a pessoa tá lá com uma planilha gigantesca de Excel, tendo que passar na mão. E 3, a pessoa pode se especializar e ela também tá pensando no lado mais estratégico da coisa. Então, cara, agora que o Homes, sei lá, pegou essa planilha, pegou esse dado, jogou para mim automaticamente, o que eu posso pensar? O que eu vou fazer com essa informação aqui? Eu acho que isso é muito, muito importante. E é isso que eu acho legal de a gente conversar. Claro, foi o que você falou. E para mim, mostrar isso no marketing é o nosso principal foco. A gente não pode não mostrar as funcionalidades, é claro, porque tem que saber como a gente está fazendo. Mas eu acho que o que a gente está entregando é o principal. E quando se tem essa visão, a gente falou sobre empreendedorismo aqui, né? Eu acho que quando você tem essa visão para frente de modelo de negócio, ou principalmente de crescimento, cara, não tem como você fugir disso. Você vai ter que olhar para processo, você vai ter que olhar para rotina, você vai ter que olhar para tarefa, como mitigar erro, como mitigar custo para você crescer, aumentar ROI, aumentar LTV, diminuir churn e essas coisas aí. Tem um ponto interessante, porque o Rafa trouxe por que o cliente não avança muitas vezes, né? E às vezes isso não parte só da decisão também do cliente em contratar um sistema de processo, porque depende da maturidade dele. É legal como a gente também identifica isso ao máximo, assim, tenta identificar qual é a maturidade desse cliente. Será que ele conhece todos os processos que ele tem? Será que ele já mapeou? Será que ele conseguiu identificar todos esses problemas que a gente, por falar com muitas empresas e implantar diversos tipos de projetos, a gente já tem uma vivência maior, consegue trazer isso, mas muitas vezes o cliente nem está nesse estágio.
né? Então, cabe a gente também a ter o cuidado de não só levar para o cliente assim, ó, eu tenho uma ferramenta, ela tem essas funcionalidades e é isso que você ganha. Não, a gente tem também um cuidado de compartilhar tudo aquilo que ele pode absorver, e eu acho que o legal aqui da nossa empresa é que a gente também tem o cuidado de trazer o nosso know-how e compartilhar com o cliente. Então, quando eu estou implementando o Homes ou estou apresentando o Homes, eu tento trazer o máximo do que as outras empresas tiveram de ganho, porque muitas vezes esse cara não parou para pensar que ele tem esse problema. Ele tem um problema de processo, só que muitas vezes ele nem chegou a mapear isso, e ele nem sabe como mapear isso, né? Essa é a grande verdade. Então, a gente também tem um cuidado muito grande de identificar qual é a maturidade do cliente para direcioná-lo da melhor maneira possível. Acho que é por aí, e para colaborar com vocês aí, vocês já devem ter ouvido falar dessa frase do meu pai, que eu adoro muito, que ele diz, meu pai foi diretor industrial de empresa há muitos anos, tal, saiu bem de baixo e chegou nisso. E ele fala, né, ele é aquele engenheirão, né, engenheiro das antigas, né, e ele fala muito de PDCA, né, que é Plan, Do, Act, enfim, é o Control, enfim, todas as siglas do PDCA. E ele falava sempre assim para mim, cara, o PDCA, o importante é o C, é o controle. Porque se você não controla, você não sabe o que está acontecendo, você não mede e você não sabe as ações que você tem que tomar. Então, se você tem processos que você não controla, que você não sabe tempo, você não sabe se está falhando, você não sabe nada, você não consegue melhorá-lo. Então, acho que falta um pouco de maturidade no mercado como um todo. Exato. E isso depende muito de estágio de empresa, de estágio dos sócios, de tamanho de empresas. Você pega empresas grandes, naturalmente elas já têm essa maturidade, mas todo mundo falha em pensar no controle. Como é que eu controlo os meus processos? E aí não tem jeito, você tem que ter alguma coisa. Não tem muito. E pode ser que você comece lá no seu Excel mesmo, bonitinho, o meu processo é esse, mas uma hora espero que você cresça e não vai ter como você controlar mais de forma muito manual, vamos dizer assim, né? Então, falta um pouco, às vezes, de visão para isso. Mas aí vamos chegar no que a gente não gosta de falar, mas precisa falar, né? E se vocês quiserem, nessa eu ajudo também. Mas, no fundo, o Homes é um software, é um BPMS, né? Não é um BPM, ele é um BPMS. E também a gente pode falar que nós somos uma ferramenta low-code e no-code. O hype. O hype. Aquele hype que arrepia. Né? Arrepia. Tem que chamar. Para quem está nos ouvindo aqui, e se vocês quiserem, eu entro nessa, mas se quiserem explicar o que é BPM, o que é BPMS, o que é uma ferramenta low-code e no-code. Tá. Vamos lá. Não. O que significa BPM? BPM? A sigla. Mas eu quero naquele sotaque, hein? Business Process Management. Nossa Senhora. E o S, que às vezes põe um Szinho no final. Isso. O S significa vou traduzir, depois eu vou meter o inglês para ficar bem chique. Boa. System. Isso. O cara estragou. Eu estudei pra cacete. Mas assim... O cara fez o curso pra isso. Aí você pode me corrigir se eu estiver falando alguma groselha aqui. O BPM, ele é a metodologia, ou seja... Uma anotação. Isso. O BPMS, ele é o Business Process Management System, ou seja, está apresentando o sistema ali que faz a gestão de processo de negócio. Mas o BPM em si, ele é uma anotação que padroniza o mapeamento de processo. Aí eu vou te corrigir. Então vai. Isso aí é a anotação é o BPMN, que é o verdade, Business Process Management. O cara tá com a cola aqui embaixo. Notation. O BPM é a metodologia de gestão de processos, né? Então, é o nome que se dá à metodologia que se usa para gerenciar os processos. O que é uma boa, porque se o cara usa a anotação BPM-N na China, na Europa, no Brasil, todo mundo vai se entender, vai conseguir ler como é que funciona o processo. Exatamente. Então, que é aquelas caixinhas, né? Tarefa aqui, caixinha ali, triângulozinho, bolinha pra lá. Eu diria que é a ortografia de como você modela os processos, né? Ou seja, como você cria o diagrama ali daquilo que você quer controlar dentro do processo. Então, existem as notações dessa linguagem, né?
que ela é universal, né? Então, aí tem a nomenclatura aí de BPMN. Perfeito. E o que é low code e no code? Low code. Quer que eu comece? Você vai? Não, vamos dividir, pô. Vamos dividir. Tá legal. Mas pode falar. Não, beleza. Eu acho que o low code, né? A gente tem a diferença de low, seria reduzido, né? Menos. No. A gente estudou muito inglês. No. Eu sabia que ia trazer essa colinha aqui, ia dar certo. E o no, de não, negativo, eu acho que e code é o quanto tem que ser programado. E aí, quando a gente fala de programação mesmo, na parte tech, então, low code é quando a gente tem alguma estrutura, tem algumas coisas de código ali, mas são bem reduzidas, não tem que codar, como dizem os techs, os devs, tudo, então não tem que fazer tudo na mão, é uma coisa bem mais adaptada, mais próximo à nossa linguagem normal. E o no-code é quando não precisa realmente de codificação. Então, você não tem que ter uma linha de código, nenhuma linha de programação para ser feito. O legal dessas duas metodologias aí, dessas estruturas, é que você democratiza um pouco, né? Você tira um pouco a necessidade de ter pessoas muito técnicas e muito do lado programação, de devs, por exemplo, e você consegue trazer para pessoas que têm, claro, uma noção de lógica, uma noção de negócio, principalmente, né? Essa facilidade, e o Homes traz isso muito, a gente está falando aqui da plataforma, mas muito pelo que o Luiz comentou, né? A gente tenta entender a realidade das pessoas, os caras são de áreas diferentes, às vezes o cara está muito no mundo do negócio, o cara não vai parar, tipo, horas, e a gente sabe que aprender programação não é tão simples assim, tipo, tem ficado mais fácil, cada vez as linguagens têm sido mais simples, mas não é fácil, então o cara não vai parar para aprender muita codificação, então ter esse recurso dele ter só a lógica e só jogar para ele a estrutura do negócio dele fica muito mais fácil. E, tipo, então eu acho que é isso. Eu dei uma definição aí, dei uns exemplos, desculpa. É isso. Não, mas eu acho que o no-code tem a ver que o que a gente falou aqui, eu tenho muitos processos de negócio. Então, a gente falou aqui, eu falei que eu tenho um processo de admissão, mas eu posso falar que eu estou fazendo um software de admissão, eu estou fazendo um software de demissão, um software de aprovação de pagamento. E eu estou desenhando um software com regras de negócio, formulários, documentos, sem escrever uma linha de código. Exato. Mas aí por que o Homes também é low code? Porque eu tenho pequenos trechos de código para fazer, às vezes, regras de negócio. Às vezes tem uma regra de negócio que você precisa botar uma condição um pouco mais avançada e eu posso botar pequenos trechos de código para facilitar essa regra de negócio. Se vier da filial tal, o valor foi tal, vai para cá, senão vai para lá. E aí a gente faz com pequenos trechos de código. Esses pequenos trechos é justamente para atender os fluxos ou os processos, né? Que contém uma complexidade maior, né? Então, eu tenho uma variável ali, porque se ele preencher um campo com um dado que o pagamento é à vista, isso daqui pode tomar uma outra ação. Então, esses códigos servem justamente para atender essas complexidades, né? Então, o Homes ele é um BPMS, Exato. low code e no code. Coisas que a gente não fala nunca, Jamais. Porque ninguém entende o que terror é do isso. marketing. Coloca lá, vai fazer todo mundo entender, vai. Mas se você que está nos ouvindo é muito técnico, talvez você entendeu um pouco mais. Mas a gente não gosta muito. O Homes está aí para isso, né? Para não precisar ser técnico. Então, se você não entendeu o que é BPM, nem low code, nem no code, o Homes também é para você. Mas é um movimento do mercado, porque acho que as empresas cada vez mais querem algo que seja intuitivo, fácil de mexer, e o low code e o no code trazem isso. E não só isso, né? Mas eu acho que é a celeridade que você ganha em configurar a ferramenta. Se você tiver que codar ou criar ali um nível de programação para que você tenha um processo muito bem construído dentro da ferramenta, só que você vai demorar aí uma semana e meia, um mês, 2 meses para fazer algo simples, as empresas acabam perdendo interesse. E não só isso, né? Você ganha um outro prejuízo, que é sempre ter alguém relacionado à tecnologia, porque senão você não consegue construir nada, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente acaba trazendo essas nomenclaturas aí que ninguém gosta de ouvir, e nem a gente gosta de falar. É isso aí. Bom, senhores, muito bom, muito obrigado. Primeiro episódio histórico aqui do Workflow, e agora o nome fica mais fácil de entender, né? O Workflow. O marketing não é. O marketing não é. Ficou bonito, hein? O logo não ficou bonito? Ficou bonito demais. Ficou. Aí, ó.
Queria agradecer vocês por terem vindo aqui no primeiro episódio. Queria agradecer aqui quem ficou nos assistindo até agora. E assim, assinem o nosso podcast. Eu acho que a gente vai ter aqui muitos episódios e com frequência. E o próximo já vai ser muito interessante. O próximo é a Hype, né? É a Hype, que todo mundo fala de inteligência artificial. É claro que o Homes tem a sua. Eu não vou dar o spoiler do nome, porque o nome vai ser no próximo episódio. Mas é importante dizer o seguinte, a gente vai colocar a inteligência artificial aplicada a processo. E não simplesmente um prompt lá que todo mundo fica escrevendo. E vamos ver como funciona no próximo episódio, tá bom? Muito obrigado aí. Obrigado a vocês novamente. Obrigado. É isso aí. Valeu, hein?